Bom dia, turma do sétimo ano. Vamos para a correção aí da nossa atividade proposta, né? Das páginas 178 e 179. Nessa questão 9, né, que é da página 178, ele pede assim, né? Tomando como referência os polígonos regulares, complete a tabela adequadamente, utilize uma régua para medir aí. Então, pessoal, olha só. Aí, depois ele colocou essa tabela aí, né? Para que vocês preenchessem com o comprimento do lado e o comprimento da diagonal. Você vai pegar uma diagonal qualquer aí desses hexágonos aí e vai medir utilizando uma régua. Então a primeira aí, ó, aqui se refere à figura 1, né? Então você vai medir o lado dela com a régua e vai anotar. Se você medir com a régua, eu vou fazer só um exemplo aqui, né? Os demais vocês vão ver que aqui, ó, 2 centímetros. Essa é a medida do lado, ok? E aí, agora o comprimento da diagonal. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, desse ponto até esse. Então, vamos aqui, ó, fechou em 4. Puxar mais para cá. Aí, fechou em 4 centímetros, tá? Então, o hexágono 1, ele tem 2 de comprimento, né, do lado. E a diagonal é, puxar mais para cá, 4 centímetros, vocês conferiram quando eu medi aí. Aí na figura 2, né, se você teve a curiosidade de pegar a régua e medir, você achou aí o medido do lado 1,5, ok? E o comprimento da diagonal é 3. No hexágono 3, ó, aí o comprimento do lado agora no 3, né? O comprimento do lado ficou 2,5. Vocês mediram direitinho aí, 2,5. E a diagonal ficou o quê? 5. Perceberam a relação aí, pessoal, que está tendo aí entre o comprimento do lado e o comprimento da diagonal? Vocês perceberam que sempre foi o dobro, né? O dobro do comprimento do lado se refere ao comprimento da diagonal. Então, a diagonal está sendo o dobro do comprimento. 2,5, 5, dobrou, 1, dobrou, 2, certo? Aí vem a pergunta aí, ó. De acordo com os valores acima, podemos dizer que o comprimento do lado está relacionado com o comprimento da diagonal? Explique. Então a resposta é sim. O comprimento do lado é a metade do da diagonal. Ou quem colocou assim, ó, o comprimento da diagonal é o dobro do comprimento do lado, relacionou as duas grandezas aí, ó, do mesmo jeito, tá? Poderia ter feito assim também. E aí, vamos lá para a questão 10, ó. Um automóvel faz em média uma média de 12 quilômetros com 1 litro de combustível. É possível saber quantos quilômetros podem ser percorridos com esse carro se o seu tanque está cheio com a capacidade de 41 litros? A resposta é sim. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? A gente sabe que com 1 litro ele faz 12 quilômetros. E com 41 litros ele vai fazer quantos quilômetros? É só a gente fazer uma multiplicação, né? Pegar os 41 litros, fazer uma multiplicação por 12, e aí nós vamos dizer o quê, ó? Sim, eu posso conseguir calcular, né? Quantos quilômetros ele consegue fazer com o tanque cheio de 41 litros, e podem ser percorridos 492 quilômetros, que é exatamente a multiplicação aqui do 41 pelo 12. Certinho, gente? Vamos lá para a questão 11. Questão 11 aí, ó. Maurício está pintando o muro de sua casa. Cada lata com 3,5 litros de tinta cobre uma área de 10 metros quadrados. Então, olha aí. Para se pintar uma área de 10 metros quadrados, é preciso uma lata, né, de 3,5 litros. Com base nisso, responda às perguntas. Letra A. Quantos metros quadrados Maurício conseguirá pintar com 3 latas de tinta? Olha aí, pessoal. Uma lata de tinta, quando ele coloca assim, né, cada lata com 3,5 litros, ele se refere a uma lata com 3,5 litros. Então, com uma lata, ele consegue pintar 10 metros quadrados.
A pergunta aqui é quantos metros quadrados ele consegue pintar com 3 latas. Então vai ser o que, pessoal? O triplo dessa área, ok? Então 3 vezes 10 dá igual a 30 metros quadrados, certo? Aí ele vem com uma letra B aí e pergunta assim, ó. As grandezas, quantidade de tinta e área pintada estão relacionadas? Claro, pessoal. Por quê? A resposta é sim, porque quanto mais tinta houver, maior área poderá ser pintada. Quem respondeu assim está correto. Ou então quem colocou assim, respondeu que sim, né? Ou respondeu primeiro assim, ó, quanto maior for a área, mais tinta eu vou precisar. Tranquilo. Quem escreveu das duas maneiras está correto, certinho? Questão 12. Questão 12 aí, ó. Um avião percorre um trecho aéreo sempre com a mesma velocidade. Aí vem a letra A. As grandezas tempo e distância percorrida estão relacionadas. Nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores, né? É possível sim, né, eu estabelecer aí uma relação entre tempo e distância percorrida, tá? Elas estão aí relacionadas. Então a resposta é sim. E aí nós temos a B aí, ó. A tabela a seguir mostra o tempo e a distância que o avião percorre com velocidade constante. Observe os números dados e complete as lacunas adequadamente. Então nós temos aí, pessoal, ó, a tabela, tá? E aí nós temos o seguinte, ó. Temos a grandeza e tempo em minutos, ele colocou aqui em 15 minutos, a distância é 225, ok? 45 minutos, qual será o valor? A gente percebe, pessoal, que 45 é o triplo de 15. Logo, se 45 é o triplo de 15, a distância percorrida em 45 minutos é o triplo também de 225. Então, o triplo de 225, 675. Beleza, né? Só fazer uma continha de vezes aí, 225 vezes 3, que eu acho 675. Por que vezes 3? Porque quando você está em 15, que você vai para 45, você aumentou 3 vezes aqui, ó, o seu tempo. Se você aumenta em 3 vezes, a sua distância também aumenta em 3 vezes, ok? E aí você tem um tempo em minutos aqui de 60 minutos, que a gente percebe, né, que 15 em relação 60 em relação a 15 corresponde o quê? O quádruplo, né? 4 vezes esse tempo. Então, se você quadruplica o tempo, você também vai quadruplicar a sua distância, ok? Então, se de 15 você tinha 225, de 60 você vai ter 4 vezes isso aqui. Então, 4 vezes 225, você acha o quê? Ó, 900. Tranquilo? Questão 13. Na questão 13, pessoal, Josiane deseja preparar pães de queijo para vender na feira da escola. Para isso, ela vai usar a seguinte receita que rende 40 unidades. O que nós temos aqui dessa receita, ó, é para 40 pães. Então, para fazer 40 pães, né, ela vai precisar de meio quilo de polvilho doce, 2 colheres de chá de sal, 3 quartos de xícara de óleo, meia xícara de leite, 3 ovos, 1 xícara de queijo Minas duro ralado. Aí vemos aí, ó. Mantendo a proporção da receita, elabore uma tabela. Você tinha que desenhar essa tabela aí, ó. E com a quantidade, né, de cada ingrediente que Josiane precisará fazer aí, ó, para fazer, no caso, ó, letra A, 80 pãezinhos. Aí, pessoal, ó, e letra B, 120 pãezinhos. A resposta do livro, ele traz as duas tabelas, a de 80 pãezinhos e a de 120 juntas. Não fez separado não, mas vocês certamente devem ter feito aí, cada uma separada aí. Então, o que acontece, ó? As quantidades 80 e 120 em relação a 40, porque vocês viram que essa receita aqui, ó, essa receita aqui é para 40 pãezinhos. Como ele quer 80, então vai ser o dobro da receita. Tudo que tiver na sua receita aí vai dobrar. E 120 corresponde ao triplo. Então tudo que tiver na sua receita
vai triplicar. Então vamos lá, ó. Acompanhem aí, ó. Aqui, para 80 pãezinhos, colheres de sal. Lá na receita são 2. Como 80 pãezinhos, pessoal, é o dobro de 40, vai dobrar as colheres de sal. Então nós vamos ter 4, beleza? E para 120 nós vamos ter o triplo, né? Assim, então 3 vezes 2 dá igual a 6. Então são 6 colheres de sal para 120 pãezinhos. Vimos lá, pessoal, que leite era meia xícara. Para 80 pãezinhos vai dobrar. O dobro de meia xícara é uma xícara inteira, então 1. Ok? E para 120 pãezinhos é o triplo. Então o triplo de 1 meio, pessoal, vai dar o quê? 3 meios. Ok? Quem respondeu com 3 meios ou colocou assim 1 inteiro e 1 meio é a mesma coisa, certo? E aí nós temos aqui, ó, óleo. Para fazer 40 pãezinhos, né, lá precisou de 3/4 de xícara de óleo. E para fazer 80 pãezinhos, vai fazer o quê? Vai dobrar. O dobro, pessoal, de 3/4 de xícara de óleo vai dar o quê? 6/4, ok? 6/4. Que aí você pode também representar 6/4, simplificar a fração, né, e fazer aqui em forma de fração mista também. E aqui, ó, para 120 pãezinhos vai triplicar, então vai dar 9/4, ok? Ou 2 inteiros e 1/4, tá? Na forma mista, o critério é do aluno. Pessoal, agora a quantidade de ovos, olha só. Na receita, nós vimos que para 40 unidades, né, são necessários 3 ovos. Para 80 pãezinhos, vai o quê? Dobrar. O dobro de 3, 6. Para 120 pãezinhos, a gente já viu que vai ser o triplo, então 3 vezes 3, 9. Ok? Polvilho doce, olha só. O polvilho doce lá é meio quilo. Para fazer 80 vai dobrar, então o dobro de 1 meio, ou o dobro da metade é igual a 1, então vai precisar de 1 quilo, certo? E aqui vai triplicar. O triplo de 1 meio vai dar o quê? 3 meios, ok? Ou você deixa aqui 3 meios ou você faz a fração mista 1 inteiro e 1 meio, ok? O critério é do aluno aí. Queijo ralado aí, lá diz que são 1 xícara, né? E aí, como é o dobro, né, para 80 pãezinhos, então o dobro de 1, 2. E o triplo, para fazer 120 pãezinhos, 3 xícaras de queijo Minas. Ok, gente? Essa questão 14 diz o seguinte, ó. Uma expedição de astronautas à Lua levou um veículo para andar na superfície lunar. Como a Lua é menor que a Terra, sua força gravitacional também é menor. Por isso, na Terra, esse veículo pesa 700 quilos e na Lua pesa 112 quilos. Pergunta: quanto pesará um astronauta de 70 quilos na Lua? Pessoal, é uma questão aí que você precisa de leitura, interpretação. Você precisa ler ela bastante aí para você poder interpretar. Como todo problema, né? Você tem que ler e fazer uma boa interpretação, senão você não consegue desenvolver. Então, pessoal, olha só. Na Terra, a gente sabe que o peso do veículo é 700 quilos, certo? E na Lua, esse veículo pesa 112. Então, o que eu posso fazer aqui, ó, para me achar esse peso desse astronauta de 70 quilos? Eu consigo encontrar, pessoal, quantos quilos, né? Eu consigo encontrar aqui, ó, qual é o peso desse veículo a cada quilo na Terra. Como assim? Tipo assim, ó, cada quilo na Terra são quantos quilos na Lua? Eu consigo fazer através de uma divisão, né? Eu consigo encontrar aqui, ó, quantos quilos na Terra, quantos quilos, né, esse veículo pesa na Terra em relação à Lua, através de uma divisão.
Vamos lá então, eu vou fazer essa divisão ali e vocês vão ver aí, ó. Então olha aí, questão 14, ó. Então se eu pegar aqui, ó, 700 quilos, que é o peso, né, daquele veículo na Terra, e dividir ele pelo peso da Lua, né? O peso dele da Lua é 112 quilos, né? O que eu vou obter? Vamos fazer essa divisão aí, ó. Se você, pessoal, efetuar essa divisão de 700, né, por 112, você vai achar aqui, ó, 6,25. Você vai achar 6,25. Então, o que você quer dizer com isso? Quando você divide 700, que é o peso do veículo na Terra, por 112, que é o peso dele na Lua, você encontra aqui, ó, 6,25, né? Ou seja, cada quilo desse veículo na Lua é 6,25 maior na Terra, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Calcular aí o peso desse astronauta de 70 quilos. E aí, para isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aquele 70 quilos, ó, e nós vamos fazer uma divisão, ó, por 6,25. Certinho? Então, 70 dividido por 6,25, o que nós temos aqui, ó? Temos um número decimal aqui no divisor, né? Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, por 100, para poder nessa vírgula minha deslocar e virar tudo inteiro. É uma das alternativas que eu tenho para fazer uma divisão com decimais. Então, multiplicou por 100, aqui vai aumentar 2 zeros. E aqui a vírgula vai deslocar, então ela some e ficou 7.000 dividido para 625. Se você armar a divisão de 7.000, pessoal, e dividir por 625 pelo procedimento aí normal, você vai encontrar 11,2 quilos. Certinho, gente? Então, aquele astronauta de 70 quilos, ele pesa na Lua 11,2 quilos, certo? Questão 15 aí, ó. Gustavo caminha em média 4 quilômetros em 1 hora. Baseando-se nessa informação, responda às perguntas. Letra A. Nessa velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em 3 horas e em 4 horas? Pessoal, olha aí. A gente já sabe que ele faz 4 quilômetros em 1 hora. Então, para descobrir a quantidade de quilômetros que ele faz em 3 horas e em 4 horas, é só a gente multiplicar, ok? Então, em 3 horas serão 12, ou seja, 3 vezes 4 quilômetros, então 12 quilômetros. E para 4 horas será 4 vezes 4, né? 4 horas vezes 4 quilômetros, que dá o quê? 16 quilômetros. E aí, letra B, ó. Chamaremos de X o tempo do percurso, ou seja, né, as horas, e de Y a distância percorrida por Gustavo. Encontre uma função que relacione Y e X. E aí a função é essa, pessoal, ó. Como ele perguntou, como ele disse, né, que X é o tempo do percurso, então, e Y é a distância percorrida, então a gente sabe que a distância percorrida Y é a saída, ou seja, para obter a distância percorrida, você vai precisar da entrada X aqui, ó, com um tempo determinado no trajeto, né, no percurso aí. Então, Y é igual, aí para isso você precisa descobrir quantos quilômetros ele anda em 1 hora, e aí você viu que lá no começo, né, foi 4 quilômetros, então a nossa função vai ser o quê? 4, que é o que equivale a 1 hora, vezes X, ou seja, X é o que? O tempo do percurso, que pode variar aí, né? Pode ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 e assim vai. Beleza? Questão 16 aí, ó. Em cada litro de gasolina vendida no posto, há 1 parte de álcool e 9 partes de gasolina pura.
Ao encher o tanque de um carro com 51 litros de capacidade, qual deve ser a quantidade de gasolina pura e de álcool? Pessoal, uma questão que nós já vimos aí, né? Através lá do milkshake e também nos exercícios resolvidos, eu acabei passando uma parecida com essa. Então, tem uma parte de álcool nessa mistura aí, né? De gasolina pura e álcool. Então, existe uma parte de álcool e 9 de gasolina. Então, ao todo, são o quê? 10 partes. Então, o que nós vamos fazer? Pegar 51 litros e dividir por 10. Como que fica essa divisão? De cabeça, pessoal, ó. 51 dividido para 10 dá 5,1. A gente consegue fazer essa divisão aí mentalmente. 5,1. E aí, como há uma parte de álcool, né, eu já dividi 51 por 10, que deu 5,1. Então, de álcool tem 5,1, que é uma parte apenas. É assim? Cada parte desses 51 litros aqui corresponde a 5,1 litros, certo? Então, de álcool nós vamos ter aí 5,1. E gasolina eu faço o quê? Como são 9, eu pego 5,1 que contém cada parte e multiplico por 9 e eu encontro aqui, ó, 45,9 litros. Tudo isso é o que? Operaçãozinha de divisão e multiplicação. Ok, gente? Questão 17 aí, ó. Sheila e Mônica trabalharam respectivamente 3 inteiros e 1/3 e 4 inteiros e 1/2 horas. Quando ele fala respectivamente, né, porque 3 inteiros e 1/3 foi a primeira Sheila, 4 inteiros e 1/2 foi a segunda Mônica, em um projeto, né, de programação de computadores. Elas receberam R$ 352 pelo serviço prestado. Que valor deve ser destinado a cada uma para que a divisão seja justa? Pessoal, a mesma questão que a gente trabalhou na aula passada, né? Nós vamos procurar converter essas frações aqui, ó, mistas, né? Convertê-las em minutos para que a gente consiga aí achar a quantia justa, né? Que cada uma delas vai receber. Então vamos lá para o rascunho. Então olha aí, a questão seria a questão 17 no caso, né? Mas ele está 16, então deixa eu colocar aqui, ó, questão 17. E aí o que vai acontecer, pessoal? Eu sei que a fração que representa aí, né, as horas trabalhadas de Sheila, vamos colocar aqui, né? De Sheila é 3 inteiros e 1/3 horas. Que eu vou converter tudo isso aqui, ó, para minutos, ok? Para isso, o que eu faço? Ó, 3 inteiros e 1/3 de horas são 3 horas inteiras, mas aí eu vou fazer aqui 1/3 de 1 hora. Eu pego os 60 e multiplico por 1/3, que vai dar o quê? 60 vezes 1. 60 sobre 1 daqui, ó, vezes 3, 3. E 60 dividido para 3 é igual a quê? 20 minutos. Então são 3 horas e 20 minutos. 3 horas, pessoal, em minutos, né? Você vai ter... Então, pessoal, olha aí. 3 horas, a gente sabe que cada hora tem 60 minutos. Então 3 vezes 6, 18. Então são 180 minutos com mais 20 minutos. Então 200 minutos ao todo. Ok, pessoal? Isso aqui é o trabalho de Sheila aí em minutos, são 200 minutos. E aí agora nós vamos fazer agora a de Mônica, né? Mônica, que a fração mista dela, né, 4 inteiros e 1/2. Ok, pessoal? E aí o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos 4 horas, vamos direto, né? 4 horas serão 4 vezes 6, 24, 240 minutos. Com mais metade de 1 hora, que é 30 minutos, então nós vamos ter 270 minutos. Certinho, gente? Aí o que nós vamos fazer agora, ó? Nós vamos pegar aquela quantia de R$ 352, eu vou fazer essa divisão aqui do lado, ó.
para Sheila. Vamos calcular o de Sheila aqui, ó. Então, eu vou pegar 352 e vou dividir por 200 minutos. Aliás, eu vou dividir, pessoal, pela a quantidade total de minutos trabalhadas pelas duas, ok? Então, vai ser dividido por 470. Aí fica bem tranquilo aí para mim achar a quantia de cada uma. 352 dividido para 470 não dá, então eu vou acrescentar um zero e uma vírgula. E aí eu vou dividir agora 3.520 por 470. 3.520, se você fazer a continha e dividir por 470, você vai achar R$ 7,40, quer dizer, vai achar 7. Aqui, ó. Aí, 7 vezes 470, você vai encontrar 3.290, ó. 3.290, se você diminuir aqui pelo 3.520, aí você vai encontrar aí a sobra 230. Ó, 230 não dá para dividir, você aumenta um zero aqui e vai dividir 2.300 agora por 470. Aí você vai achar 4. Então, aproximadamente aí, pessoal, nós vamos ter aí, ó, 0,74, ou seja, 74 centavos por minuto. Então, qual é a quantia de Sheila? 200 vezes isso. E qual é a quantia de Mônica? 270 vezes isso. Vamos calcular aqui para a gente achar que é aproximado, ó. 200, se você armar a multiplicação aí, ó, por 0,74, você vai achar um valor aí de R$ 148. Certo, pessoal? Aliás, eu vou até prolongar aqui. Eu vou mais uma casa aqui para me tirar a cisma aqui, ó, para me chegar bem próximo da resposta dele aqui. Então, vamos ver. 2.300 dividido para 470 deu 4, né? Então, 4 vezes 470 na volta, né? Para me botar lá embaixo e diminuir, vai dar 1.880, menos 1.880. Diminuído aí, ó, por 2.300, se você fizer aí o cálculo, você vai achar 420. Aí 420 não dá para dividir, você aumenta um zero aqui, né? E aí 4.200 dividido para 470, você vai encontrar o valor 8, né? Então vai ser esse aqui, ó, 0,748, ok? Então 200 vezes 0,748, 149,60. Agora a quantia de Mônica, 270 minutos, ela trabalhou, vezes 0,748 por minuto. 201,96. 201,96. A soma aí, pessoal, de 201,96 com R$ 149,60, você chega bem próximo aí, ó, do 352, né? Você chega a R$ 351,56 aí mais próximo, tá? Questão 18 aí, ó. Nesse ano, o goleador de um campeonato brasileiro, aos 39 anos, marcou 22 gols. Letra A. É possível saber quantos gols esse jogador fará aos 40 anos? A resposta é não, né, pessoal? A gente já falou sobre isso, né? A idade de uma pessoa e o trabalho que ela realiza ou qualquer coisa que ela faz, né, não condiz que quando ela tiver mais velha, ela vai fazer melhor, né? Porque ela pode acontecer uma série de eventos aí que pode fazer, no caso desse goleiro aqui, né? Desse goleador, aliás, ele fazer mais gols aos 40 ou menos, ou até morrer. Ninguém sabe, né? Então, nesse caso aí, a resposta é não. Então, a letra B aí, ó. As grandezas idade e número de gols no campeonato estão relacionadas? Explique. Então, você ia responder aí com
Não, não estão relacionadas. Aí a justificativa, né? O fato de o jogador ter feito 22 gols aos 39 anos não leva a marcar mais ou menos pontos quando ele tiver 40 anos, pois ele, né, ele pode resolver encerrar sua carreira ou até mesmo superar esse resultado, certo? Então conclui-se, portanto, que essas duas grandezas aí não se relacionam. Beleza, pessoal? Tranquilo aí, até a próxima aula.